A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola dominical, na graça do Senhor, depois de uma semana abençoada por Deus, guardados pelo Senhor. Vamos estar aprendendo mais uma vez da Santa Palavra de Deus. Espero que todos os irmãos tenham tido uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana vitoriosa. É o que nós esperamos e desejamos para cada irmão da nossa igreja. Um abraço a todos os irmãos. Nós queremos ler nessa manhã um versículo do Salmo 111 que nos diz assim: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Do versículo 1 ao 3 do Salmo 111. Nós vemos as obras do Senhor, a manifestação da grandeza, do poder de Deus na natureza, na nossa vida, em tudo, enfim. Vemos o poder criador do nosso Deus. Queremos orar nesta manhã com os amados irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor tão grande por nós. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos erros, nossos defeitos, o teu amor permanece, Pai, incomparável, Pai, nos alcançando, estendendo a tua misericórdia sobre nós, nos assistindo, Senhor, e nos dando vitória, Pai. Abençoa nessa escola dominical, que possamos aprender mais da tua santa palavra e mais do que aprender, viver a tua palavra, que é um desafio constante, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa todos os irmãos, Senhor, com paz, saúde, com esperança e fé. Guarda as nossas famílias, Senhor, nos guardando todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar para os irmãos o hino 109, que fala sobre o bom pastor. Nós temos um bom pastor que está conosco permanentemente, que não nos desampara, nunca nos deixa só, porque a promessa dele é fiel e ele tem poder para cumprir a sua promessa. Que o hino diz assim: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Então nós queremos o Salvador conosco e ele já disse que estaria conosco. Então vamos nos apropriar dessa promessa do Senhor e sentir todos os dias a presença do Senhor em nossas vidas. Isso faz diferença para nós nos erguermos, caminharmos com esperança e com fé no futuro, que é cuidado pelo nosso Deus. Feliz escola dominical, feliz domingo, que Deus abençoe a todos os amados irmãos e um abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer.
Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical à distância. Vamos hoje concluir nossa lição de número 3, a gravidade da idolatria. Estamos estudando esta lição número 3, a gravidade da idolatria, melhor ter muito cuidado. O texto básico é Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, chegamos hoje ao tópico 3, o tato e a firmeza dos apóstolos. Que Deus nos ajude, que nos conceda a sua graça, abra o nosso entendimento, nos dê entendimento, para que possamos entender, aprender e praticar sua palavra. Vamos juntos, então, acompanhe comigo a leitura, pegue sua revista, ou acompanhe pela tela, e que Deus nos abençoe. O cuidado em relação à idolatria não é menor no Novo Testamento, como veremos. Bom, irmãos, no domingo passado a gente viu aqui, falamos sobre a idolatria no Antigo Testamento. Aquela linguagem de Deus, que ele faz uso de uma linguagem de maneira proposital para impactar. Ele ridiculariza a idolatria para mostrar a insensatez daqueles que se curvam a ídolos, a imagens, meras imagens, que não têm poder para nada. E ele, então, ridiculariza, de fato, toda aquela insensatez daqueles que se curvam a ídolos. E agora nós chegamos no Novo Testamento. Vamos ver alguns casos aqui no Novo Testamento. E o cuidado com a idolatria não é menor no Novo Testamento. Bom, subtópico A, o tato com os pagãos. Acompanhe comigo. Quando Paulo e Barnabé curaram um aleijado em Listra, o povo daquela cidade começou a considerá-los deuses entre os homens. Os servos do Senhor se revoltaram e disseram: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então veja a atitude de Paulo e Barnabé. Piedosos que eram, logo rechaçaram aquela atitude do povo, não aceitando glória para eles, e logo, como diz o nosso comentarista aqui, se revoltaram. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. Nós somos homens como vocês. E eu destaco aqui, irmãos, que Deus, como eles disseram, no passado permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Não se deixou ficar sem testemunho. O favor do Senhor, a bondade dele estavam presentes. No entanto, o povo não percebeu, não deu glória ao Senhor. Mas ele não ficou sem testemunho, mas permitiu que todos andassem nos seus próprios caminhos. E a gente vai, sobre essa questão de Deus ter permitido, nós vamos ver ainda 2 versículos muito interessantes que falam sobre essa questão. Bom, o primeiro impulso pagão, então, diante de fenômenos naturais ou fatos incompreensíveis, é interpretá-los de modo idólatra. O mesmo ocorreu quando Paulo foi picado por uma víbora na ilha de Malta e não sofreu nenhuma sequela. Atos 28:6. Então, tem uma passagem emblemática do Antigo Testamento que eu quero citar agora. Nós já falamos sobre o Antigo Testamento, mas como o autor da revista está falando sobre esse primeiro impulso, essa tendência, a primeira reação diante de fenômenos naturais ou fatos sem explicação, aparentemente, essa primeira reação é idólatra, uma tendência do homem, da natureza, da lei do pecado que ainda está em nós, e não só os pagãos, mas nós muitas vezes não damos glória a Deus e temos uma tendência a pensar em outras coisas. Então, vejam só esta passagem bastante emblemática. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá.
fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números 21, 8 e 9. Para ambientar os irmãos aqui, refrescar a nossa memória. O povo estava aqui peregrinando no livro de Números e murmurou, como murmurou muitas outras vezes, e disse: Moisés, por que tu nos trouxeste até aqui, a este deserto? Nós temos fome, temos sede. Seria melhor a gente ter ficado no Egito. E começaram a reclamar, a murmurar, e Deus mandou uma praga de serpentes venenosas. E aí o povo não aguentou, não suportou, e Deus deu um escape que foi a serpente de bronze. Agora, o que é interessante, irmãos, aqui embaixo, acompanhe comigo, 2 Reis 18:4, quando o rei Ezequias, que foi um rei piedoso, assumiu o trono, seus primeiros atos, suas primeiras ações foram, acompanhe comigo, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia em que Ezequias estava assumindo o poder, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aqui não era um povo pagão, mas o povo de Deus. Mas teve essa reação idólatra, confundiram tudo, e até já queimavam incenso à serpente. Então, que coisa terrível. Como o comentarista falou desse impulso, dessa reação idólatra, me veio à mente, me veio à memória essa passagem. Mas, continuando aqui a leitura. Lidando diretamente com pagãos, no Areópago, Paulo pregou o evangelho de modo diferente do que faria diante de judeus. Pois estes, os judeus, conheciam as escrituras, enquanto aqueles, os gregos no Areópago, careciam do conhecimento mais básico a respeito de Deus. Por isso, sua abordagem inicia com delicadeza e conhecimento de causa. Ou seja, Paulo sabia em que aqueles filósofos acreditavam, sabia qual era a sua cosmovisão, ainda que o texto nos revele que toda aquela idolatria gerava revolta em seu espírito. Quero começar por esse finalzinho aqui. Diante daquela realidade que se apresentava ali para Paulo, ele ficava muito perturbado em seu íntimo. Ele não aceitava aquilo, era muito incômodo para ele, era uma espécie de tortura na sua alma, mas ele teve autocontrole. Esta é uma lição importantíssima, irmãos, porque nós precisamos lembrar que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então a gente não luta contra a carne e o sangue. Não adianta, diante de situações como essa que Paulo vivenciou, a gente se irritar, perder o controle, perder a paciência, e aí perder, por assim dizer, uma oportunidade de evangelizar, de pregar a palavra. Paulo teve cautela e autocontrole. Esse é um primeiro ponto. Agora, lidando com o Areópago, o lugar onde se reuniam os filósofos, os pensadores, a gente precisa entender que Atenas, 4 séculos antes, foi o lugar de berço de filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, Zenão e outros. E agora, na época de Paulo, Atenas estava revivendo aqueles dias do passado em que efervescia ali aquela cultura de filosofia, de pensadores se reunindo para discutir as ideias mais novas, ouvir as ideias mais novas, se deleitavam, tinham muito prazer nessas questões, nessas coisas, e eles tinham orgulho, tinham uma segurança muito grande na intelectualidade deles. Se orgulhavam daquela intelectualidade, não abriam mão daquilo. Mas eles eram pessoas que gostavam de ouvir novas ideias, conversar, pensar, refletir, filosofar, como costumamos dizer. Então, esse era o contexto. E aí Paulo chega com conhecimento de causa, com muito tato. Ele
como ponto de partida, ele diz, olha, aqui estão as estátuas dos deuses, né, a quem vocês adoram, servem, e tem ali a estátua que vocês fizeram ao Deus desconhecido. Havia lá uma estátua ao Deus desconhecido que eles fizeram para aplacar a ira de um Deus que eles, porventura, não conhecessem. Fizeram, então, ali, por precaução, não, a gente vai se precaver, vai que tem um Deus que a gente não conhece e a gente não está lembrando dele aqui, a gente não conhece e não adora ele, e ele pode ficar irado, então, para aplacar a ira desse Deus, vamos fazer aqui a estátua ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, é esse Deus que eu venho apresentar a vocês. O Deus que criou tudo. E é interessante, irmãos, se você acompanhar a leitura, a narrativa de Atos, capítulo 17 em diante, versículo 1 até o final, você vai ver que Paulo, ele segue uma progressão lógica e prega o evangelho completo. Ele não fala só de um Deus bom, de um Deus amoroso, de um Deus que salva, mas ele começa falando de um Deus criador, começa falando de um salvador, e termina falando de um Deus que é juiz, que julgará todos os povos. É muito importante este detalhe, a gente apresentar o evangelho na íntegra, não omitir o juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitam. Paulo não omitiu. E também, irmãos, essa passagem me faz lembrar de um teólogo do passado que ele mesmo ele preferia ser conhecido, ficar conhecido, preferia que se referissem a ele como evangelista, não como teólogo, que foi Francis Schaeffer. E ele ficou conhecido, irmãos, por pregar de uma maneira especial, atraindo os jovens. E a história diz que até o evangelista Billy Graham ia onde estava o Francis Schaeffer, ver ele falar para estudantes. E Francis Schaeffer tinha esse tato. Alguém já disse que ele conhecia um pouco sobre tudo e tinha muita cultura, conhecimento, e ele usava isso a seu favor, a favor do evangelho. Não significa se misturar exatamente, necessariamente, usar um linguajar que não é o seu, só para se enturmar, digamos assim, mas ter conhecimento de causa para conversar, dialogar, mostrar que você conhece as coisas e vai apresentar um caminho melhor. Isso é muito interessante para que as pessoas te deem ouvido, você ter conhecimento, saber conversar sobre outras coisas e usar ali uma brecha na nossa conversa com as pessoas que não creem em Cristo para apresentar Jesus, e aí para que eles possam crer no Senhor, conhecer o Senhor como nós conhecemos. Nossa luta não é contra a carne, a gente precisa entender que as pessoas não têm o Espírito Santo, nós precisamos exercitar o autocontrole, mesmo que aquilo nos perturbe por dentro, manter a calma, manter o equilíbrio e falar do Evangelho. Bom, aí aqui eu coloquei o tato com o povo de Deus, né? Na revista a gente não tem essa subdivisão, mas ele fala, né, do tato com os pagãos, e aí eu achei por bem colocar o tato com o povo de Deus, porque aqui a gente já entra numa nova pegada de Paulo, a outra pegada de Paulo, a pegada com os pagãos era uma, agora a pegada com o povo de Deus. Então acompanhe comigo. Agora, quando a conversa é diretamente com o povo de Deus, o tom é outro. Tratando sobre os riscos e o pecado da idolatria com os coríntios, Paulo é bem mais incisivo ao defender o monoteísmo, a adoração e o reconhecimento de um só Deus e ao mostrar como isso afeta as nossas decisões e comportamento. Abre aspas. Meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. E João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O contexto da igreja de Corinto era complexo. Muitos vindo do paganismo agora eram cristãos. Porém, isso gerava conflitos com respeito aos costumes e vícios que conservavam. Ainda tinham dificuldades em lidar com as velhas amizades e com as mudanças de conceito. Ou pior, quando dentro do próprio lar alguém se convertia sozinho, conflitava com o cônjuge, pais ou filhos. Podemos presumir a partir disso que muitos problemas que os crentes de Corinto enfrentavam não são diferentes dos que também enfrentamos hoje. Então veja que é importante aqui, irmãos. Bom, primeiro falar um pouco sobre o contexto de Corinto.
muito parecido com o contexto de Atenas, que, aliás, eram cidades bem próximas. Corinto foi destruída pelos romanos, mas foi reerguida por Júlio César, mas tinha aquele pano de fundo grego. Então, assim como em Atenas, havia muita idolatria, havia muita imoralidade, e esta característica, a imoralidade, é a marca principal de Corinto, né? Dizem, eu li, não me lembro onde agora, me perdoem, não vou conseguir dar a referência exata, mas como havia prostituição, eu acho que era Platão, quando se referia às prostitutas de Corinto, ele se referia a elas como garota de Corinto. Veja que terrível, era uma marca, de fato, daquela cidade, a imoralidade. E também muitos pensadores, filósofos, era uma cidade onde havia muita badalação, badalação noturna, vida noturna agitada, e era um contexto muito complicado mesmo. Mas vamos adiante. Bom, coloquei aí algumas realidades do contexto de Corinto. Em primeiro lugar, os cidadãos eram obrigados, era uma província romana, eram obrigados a reverenciar o imperador como um deus. Todos os cidadãos tinham essa obrigação. Hoje em dia isso não é para nós uma dificuldade, né? Mas para eles era. O centro da vida eram os templos pagãos. Era onde tudo acontecia, era o que recebia uma atenção maior. Eram esses templos pagãos, eu coloquei Afrodite porque era a principal. E prostituição, tanto de homens como de mulheres, em honra a Vênus, que era tida como deusa do amor. Em volta desses templos, irmãos, a gente tinha uma realidade que era comida, bebida e música, no lugar mais badalado da cidade. Em volta desses templos acontecia ali a badalação da vida. Isso, para aqueles que vinham do paganismo, que agora eram cristãos, constituía-se como uma dificuldade, porque era uma tentação para eles aproveitar esses prazeres da vida. Não apresentava-se, sim, como uma dificuldade. Prazeres sexuais, etc, etc. Aí eu coloquei uma citação aí do pastor Belo, que é um pastor batista aqui do Brasil, e ele diz, no seu livro Pastoreados por Paulo: não é fácil ser cristão na sociedade de hoje. O secularismo domina todas as áreas. Deus foi expulso de nosso tempo. Mesmo onde Deus parece que permanece, sob a forma, por exemplo, de um crucifixo num tribunal, o que permanece é uma herança cultural sem valor existencial. A vida da maioria das pessoas gira em torno do prestígio, poder e dinheiro. A corrupção se tornou um estilo aceitável de viver, e ele fala de muitas outras características, muitas outras coisas que a gente vê hoje em dia que tornam a vida cristã uma vida difícil. A gente tem costume, às vezes, uma tendência que é a seguinte: dizer que na nossa época é mais difícil que a época passada, a geração passada, mas cada geração teve sua dificuldade, irmãos. E a vida cristã é uma vida de desafios, e às vezes a gente lida e se depara com situações realmente muito complicadas. Mas esse é um retrato dos dias de hoje. Nós já sabemos que, infelizmente, até já estamos acostumados a ver toda essa realidade. Mas a gente deve fazer um esforço para não se acostumar, sempre rejeitar e lamentar isso, e se indignar, porque nós devemos de fato se indignar, devemos nos indignar quando vemos toda essa realidade na nossa volta e pedir a Deus que opere e que Ele volte. Bom, agora sim, coloquei aí o que eu falei há pouco tempo, essa paciência de Deus. Essa paciência, irmãos, essa tolerância foi de fato uma tolerância além da conta. Como dizem os mineiros, demais da conta. Não foi Paulo, mas Pedro, ele disse: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância.
Então, Deus permitiu, no passado, irmãos, todos os povos caminharem nos seus próprios caminhos, até por uma questão de ignorância. Muitos eram alheios ao Deus verdadeiro, não tinham conhecimento adequado, e Deus teve misericórdia e paciência. Aqui embaixo já está na NVI. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Veja a idolatria, repugnante. Então, vocês já gastaram tempo suficiente. Em outra tradução da Bíblia, numa linguagem contemporânea, vai estar lá. Vocês esse tempo de tolerância, Deus já tolerou até demais. Vocês agora devem esquecer todo esse passado. E, como filhos da obediência, tem um novo comportamento agora. O tato com o povo de Deus é diferente. Os apóstolos eram mais incisivos e diziam: vocês agora receberam novas vestes, vocês são novas criaturas. O passado não mais nos interessa, não faz parte mais da nossa vida. Como eu diria aquela comediante, né? Isso não te pertence mais. E uma frase de Justo Gonzalez para a nossa reflexão: a cultura é boa, a cultura é bela, a cultura merece respeito, mas a cultura, como toda realidade humana, carrega o selo do pecado e pode muito bem ser seu instrumento. Porque no decorrer de 1 Coríntios, capítulo 10, irmãos, a gente vai ver a questão daquela dúvida dos irmãos sobre consumir a carne que era oferecida aos ídolos nos templos pagãos e depois ia para os mercados. E aí Paulo diz: podem comprar tudo no açougue sem culpa, né? O alimento continua sendo alimento, mas se alguém disser para você, quando você chegar numa mesa posta, que aquela carne foi oferecida a ídolos, você deve rejeitar aquela carne por amor daquele crente mais fraco, mais sensível. Então, uma série de orientações práticas. A gente participa da cultura até certo ponto, com muita sabedoria, sabendo que ela é escrava do pecado também. E pode muito bem ser instrumento do pecado, instrumento de Satanás. Continuando. Por essa razão, o tema da idolatria se torna tão atual. Temos de dar graças a Deus porque Ele nos revelou orientações sobre esse assunto de formas tão diversificadas que se encaixam em todo o contexto de nossa vida. Em 1 Coríntios 10, Paulo introduz o assunto fazendo uma comparação com a Santa Ceia. Isto é, uma vez que somos participantes na mesa do Senhor, aquele momento sagrado não pode ser corrompido com uma participação profana. Quando nos comprometemos com Cristo e a igreja, não podemos participar de outras cerimônias e rituais religiosos. Eu vou explicar essa questão agora, irmãos. Bom, B, firmeza, Corinto e a Santa Ceia. Vamos para este caso específico, o caso da Santa Ceia. A instituição de Jesus exige exclusividade. Assim como Deus Pai, Cristo também não distribui nem reparte sua glória com outros deuses. Abre aspas, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Versículo 17. É preciso deixar claro que qualquer participação numa cerimônia religiosa, por mais inofensiva que pareça, implica compromisso de fé. Considerai o Israel segundo a carne. Abre aspas, aí vem a citação do versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ou seja, não é verdade que aqueles judeus que se alimentam dos sacrifícios não se tornam participantes de tudo que está envolvido no altar, de tudo aquilo que faz parte da realidade do altar? Eles não se envolvem, não se comprometem com toda aquela realidade. Não é verdade que eles, tomando parte do alimento, se apropriando do alimento, se envolvem com todo o resto? Portanto, um crente que participa da ceia, ele está assumindo compromisso com tudo que diz respeito à ceia. Apesar de ser uma cerimônia simbólica, um ritual simbólico que fala de uma realidade espiritual, aquilo implica compromisso de fé, porque Deus instituiu assim.
Então, portanto, um crente que participa da ceia com a igreja e, ao mesmo tempo, a convite de um amigo, participa de uma missa ou de uma refeição no candomblé dedicada a orixás, peca e ofende a Deus. Não que aquele alimento ou hóstia provoque algum mal físico àquele que comer, mas o ato de envolver-se, veja o que eu acabei de falar, envolver-se, em outra celebração religiosa, revelará indiferença a Deus e ao seu amor por nós. Isso é pecado de idolatria. E me vem à mente, irmãos, uma passagem, falamos há pouco tempo sobre prostituição, e está escrito, vocês não sabem que aquele que se envolve com uma prostituta não se torna uma carne com ela? O que eu quero destacar, irmãos, nesta passagem é o princípio, é a ideia de envolver-se. Então, claro que o assunto aqui é outro, é idolatria, culto a outros deuses, falsos deuses, mas a ideia de envolver-se, é isso que eu quero trazer, a ideia que está implícita. Quando você se envolve com uma prostituta, você se torna um com ela, você se torna participante. É isso que eu quero destacar. Então, este mesmo princípio orientador, nós encontramos nesta passagem da prostituta, que serve para a nossa reflexão. Quando você se envolve, você está se comprometendo, não é à toa. Então, você está se envolvendo com toda aquela realidade em torno da ceia. Então, portanto, é um compromisso de fé. Participar da ceia e participar de outras cerimônias religiosas não é do agrado do Senhor. Então veja, F.F. Bruce, no comentário bíblico NVI, ele diz, ao comer os sacrifícios do altar, os judeus se associam a tudo que o altar significa. Comer em festas sacrificiais pagãs era análogo a isso, versículos 20 e 21. Participar de ambos, da ceia do Senhor e das festas pagãs, certamente provoca o ciúme do Senhor. Aqui porque o comentário NVI, ciúme, na nossa Almeida atualizada, é o zelo do Senhor. Essa expressão lembra Deuteronômio 32, 21, que diz, a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Então veja, me provocaram com aquilo que não é Deus. Então, participar da ceia, participar de outras cerimônias, provocou ciúme do Senhor. Continuando então. E o destaque final que damos a essa polêmica é como a Bíblia interpreta esses ídolos. Eles são demônios. Ídolos são camuflagens de divindades benevolentes usadas por demônios para desviar a atenção das pessoas, a fim de que elas não se deem conta, nem atentem para o verdadeiro e único Deus. Abre aspas. As coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja, associados, como F.F. Bruce acabou de dizer, aqueles que são participantes que comem do sacrifício do altar, se associam a tudo que está relacionado, ligado ao altar. Então, é uma associação, é um envolvimento. Quando a gente se envolve, a gente se compromete. Então, se estamos comprometidos, devemos fidelidade e exclusividade àquele compromisso de fé ao qual nos envolvemos. Portanto, qualquer participação em outra religião que não leve em conta a pessoa de Deus, a sua palavra, a verdade e o amor aos irmãos, é idolatria. Chegamos então à conclusão. Idolatria não é apenas um pecado antigo de povos bárbaros que se curvavam diante de estátuas de pedra e madeira. É um pecado que está mais próximo do nosso coração do que estamos acostumados a desconfiar. A idolatria não provoca qualquer alteração na glória de Deus, mas deixa de reconhecê-la, e assim ela o ofende. Como filhos de Deus, temos de manter a nossa mente e coração sob constante vigilância, para não substituirmos de modo algum. E a aplicação. Liste em sua mente como você entende que Deus tem sido glorificado em sua vida e como ele não tem sido. Confesse seu pecado e comprometa-se a santificar-se cada vez mais. Concluímos assim o nosso encontro. Nos encontramos numa outra oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Até mais. Amém. Damos graças ao Senhor pela
Escola Bíblica Dominical, pelos estudos que temos tido de forma online, para os adultos, para os adolescentes, pelo trabalho precioso que as professoras, juntamente com as nossas crianças, vêm realizando nesse tempo em que não estamos nos reunindo presencialmente. Também queremos orar por Carol, pelo empenho que ela está tendo em fazer funcionar toda essa mídia para que a igreja não fique paralisada e que assim estejamos nos reunindo, não? De uma maneira não presencial, mas juntos em torno da palavra de Deus. Isso tem sido muito bom. Obrigado, meus irmãos, pelo empenho de vocês, professores, irmãos que participam, se envolvem nesta dinâmica que estamos tendo na vida da Escola Bíblica Dominical. A superintendência, os professores, todos nós envolvidos nisto, glória a Deus. O Senhor tem sido conosco. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando mais uma escola bíblica virtual e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção da Escola Bíblica Dominical, pelo ensino da Tua Palavra. Que tudo que acabamos de ouvir, de ler, Senhor, tenha lugar no nosso coração e na vida cristã diária de todos nós. Seu Pai amado, com a superintendência da Escola Bíblica Dominical, com os professores, com os alunos. Cuida, Senhor, para que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. Ser, Senhor querido, com a família do mês, nosso irmão Adiel, sua esposa, seus filhos. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos enfermos, que em Teu nome sejam curados. E que logo, logo, Senhor amado, estejamos juntos, nos reunindo presencialmente na vida da Tua igreja. E que esta vacina venha para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa-nos, perdoa-nos, no nome precioso do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.